Olá, vamos continuar nossas aulas? Eu espero que vocês estejam gostando e nós vamos começar a falar de planejamento, tá? Tem muita coisa para a gente falar de planejamento e eu gostaria mesmo, que todas as dúvidas fossem tiradas aqui. Que você não saia desse curso sem tirar as suas dúvidas, principalmente nesse módulo de planejamento, que eu sinto aí de experiência de formação de professores, que é um grande desafio e é uma área que os professores têm bastante dificuldade, tá? Então vamos lá. O que é planejar para você? Gostaria que você respondesse aí internamente, né? O que é planejar? Você planeja outras coisas na sua vida ou somente você fica preocupado com o planejamento escolar? Por que você planeja algo? Por que você planeja uma viagem? Por que você planeja as atividades da escola mesmo? Já vamos pensar sobre isso também, né? E como que a gente faz esse planejamento? Como que você costuma fazer? Você só pensa, você anota, você tem uma agenda, você tem um diário, você tem um caderno de planejamento quando você vai fazer uma viagem? Como que você faz isso? Ou qualquer outro tipo de planejamento. Como você faz isso? Onde você registra o que você busca? E quais são as concepções vigentes do planejamento que nós vamos ver aqui agora, tá bom? O que nós temos de planejamento? Se a gente pensar em planejamento, o planejamento ele é fundamental na nossa vida, não só na escola, na vida mesmo. Nós precisamos de planejamento. Tanto que a gente sempre faz assim, né? Ó, quando você vai num lugar, quando você vai numa festa, quando você vai num próprio curso, numa palestra, em alguma coisa, que a pessoa não planejou criteriosamente, não pensou em todos os pontos possíveis, lógico que improvisos ou imprevistos acontecem, mas a gente já tem um caminho quando a gente vai fazer algo que a gente sabe que a gente tem que cuidar, uma festa, por exemplo, né? Então a gente percebe, é bem nítido quando a pessoa não planejou bem planejado, olhou para todos os critérios. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse planejamento. Conceito de planejamento. Segundo o nosso dicionário, olha lá. Ato ou efeito de planejar. É um trabalho de preparação para qualquer empreendimento, segundo roteiro e métodos determinados, uma planificação, o planejamento de um livro, de uma comemoração, por exemplo. Ou como eu estou falando aqui para você, de uma viagem, de uma festa. Se eu vou fazer uma festa, por exemplo, eu tenho que planejar. Eu começo pelos convidados, quantas pessoas, eu vou para o local, que espaço que cabe aquelas pessoas confortavelmente, como que eu vou dispor as mesas com 4, com 6, com 8 lugares e assim por diante, né? E o conceito de planejar, já que planejamento é esse ato de planejar. Então, o que é planejar? É fazer um plano. Projetar, traçar. Um bom arquiteto planejará o edifício, fazer o planejamento de, elaborar um plano, um roteiro de, programar, planificar, planejar um roubo. Planejar um roubo também precisa ter plano. Não tem roubo perfeito, não tem o assalto perfeito, mas nós temos que planejar, não temos? Nós, no sentido de quem vai fazer, nós assistimos muito isso em Hollywood, né, nos filmes, que tem toda uma estrutura. E olha, tem quem faz o quê, em que momento que entra, tem tudo isso, não tem? Então, um planejamento, ele é detalhado, ele não pode ser muito genérico, ele tem que estar os detalhes. Fazer atenção, resolução de, tensionar, projetar. Isso segundo o nosso Aurélio, tá bom? Então, se planejar é fazer um plano, o planejamento é esse ato, mas com detalhes, com roteiro, entra aí todas as questões metodológicas para nós, todos os detalhes. Se a gente está falando de detalhe, o que eu mais vejo professor fazendo plano de trabalho, onde eu já orientei, onde eu já acompanhei como coordenadora pedagógica, é falta de detalhe, falta de clareza, tá bom? E nós vamos ver isso aqui.
Eu vou te dar exemplos para você entender o que eu estou dizendo. Então, vamos lá. Base legal. Outra questão que eu vivencio muito, já vivenciei muito. Professor se recusando a fazer plano. Questionando gestão sobre plano, que é burocrático, que vai fazer não sei para quê, se ele sabe o que vai fazer. Ok, ele sabe o que vai fazer, mas nós já vimos o conceito. E o conceito traz que é um ato de planejar, fazer um plano com detalhes. Tudo que eu vou usar, tudo que eu vou fazer, tem que estar no plano. E a lei, a LDB, traz isso para a gente como função do professor. Então, tem um amparo legal aqui. A gente tem isso na nossa função. Isso faz parte da nossa função. Então, mesmo que seja burocrático, eu concordo que tem muita burocracia, mas ele é necessário, tá? Então, lá no artigo da LDB, ó, o 13, no inciso 2 e no 4, como o plano de trabalho deve ser feito pelo professor, isso justifica o termo plano de trabalho docente. Tem gente que usa plano de aula, semanário, e aí vai, tá? Aqui no meu município é diferente de rotina, tá? Rotina é outra coisa. Nós estamos falando de plano de trabalho, plano de aula, que é diferente de rotina. Eu vou mostrar para vocês, tá? O professor confunde muito isso também. Então, o plano de trabalho do professor, ele precisa ser elaborado porque é lei. Eu trouxe a lei aqui para você ver, ó. Lá na LDB, ela estabelece que, artigo 13, os docentes incumbir-se-ão de. Então, isso é uma incumbência, isso faz parte do nosso trabalho. E depois, se você pegar aí, se você é municipalizado, se você é do estado, se você pegar o edital do seu concurso, também vai estar lá a função que se espera do professor, que será efetivado, tá bom? E lá vai estar também, com certeza, participar de projeto político-pedagógico, elaborar planos e assim por diante. Então, faz parte disso, ó, participar da elaboração proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. Então, reuniões para planejamento, replanejamento, conselho, tudo faz parte. Nós temos obrigação de participar e de fazer, tá? Elaborar. Olha aqui o segundo, ó. Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica do estabelecimento. Então, conforme a concepção que a escola tenha, conforme está lá no PPP da escola, como deve ser o trabalho, você vai elaborar o seu plano de trabalho docente, que são as aulas em si mesmo, tá? Propriamente dito, aquelas aulas, aqueles planos de aula, e você tem que cumprir. Então, não é só elaborar, cumprir. Por isso que entra aí a questão da coordenação pedagógica, quando ela vai lá assistir a sua aula, para ver como que está, para ver se as crianças estão realmente participando. Então, é também função do coordenador disso. Então, não é que a gente vai fiscalizar o seu vai fiscalizar. Não, também faz parte do trabalho dele, tá? Zelar pela aprendizagem dos alunos, claro, e estabelecer estratégias de recuperação para os alunos de menor rendimento. Isso aqui é parte da lei da LDB que entra aí o nosso trabalho como professor. Então, quando o professor diz lá, mas isso aí é a gestão, porque não dá folga para o professor, porque a gente não precisa fazer, precisa sim, está na lei, tem amparo legal. E se você é coordenador, se você é professor aí da rede municipal, principalmente, que tem mais, acho que tem mais questões de discussão sobre isso, acho que o estado não tem tanto, né? Pegue lá o edital do concurso, também vai encontrar a obrigatoriedade da função, o estatuto do magistério que tenha no seu município, tem lá a função que cabe ao professor. E dentro das funções tem também essa questão de fazer os documentos e apresentar e também cumprir. Não é só entregar, tem que estar fazendo, tá bom? Então, vamos para a nossa próxima aula.